Paz do Senhor, igreja, amém? Boa noite a todos, sejam bem-vindos uma vez mais para louvarmos o Senhor neste lugar. Glória a Deus, o Senhor está aqui, amém? Glória a Jesus. Vamos, antes da gente ficar de pé e orar, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. O Senhor colocou no meu coração, que está em Hebreus, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 7 até o 19. Hebreus 3, do 7 ao 19. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participante de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança. Desde um princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Verso 16 diz, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém? Glória a Deus. Que texto para a gente ler e refletir, meditar, né, no que fala as verdades desse texto aqui. Hoje, eu estava conversando com um motorista amigo meu, né, eu conheço muitos que, inclusive alguns mandam todo dia uma mensagem, né, um texto da Bíblia e comenta. E a gente estava comentando a respeito de um vídeo, né, do pessoal que estava lá festejando por conta dos acontecimentos que teve. Eu olhei para aquilo dali e falei para ele, é uma coisa que a gente não deve ver, mas para mim, para o Luciano como pessoa, me fortalece mais ainda, porque eu não quero ir para o lugar para onde muitos deles, infelizmente, vão. Pessoas falando mal da igreja, pessoas falando mal de certas pessoas que ministram a palavra do Senhor, um desrespeito contra a palavra de Deus, coração endurecido, pessoas que largaram de vez o que aprenderam com seus pais, abandonaram tudo e não querem saber de mais nada, caíram na perversidade. Infelizmente, muitos cristãos que a gente conhece se apostataram, estão se apostatando da fé. Então o que eu quero passar para mim, para você hoje, se você ouvir a voz de Deus, porque pela fé nós cremos que Deus ainda fala, amém? Nós cremos que as pessoas que o Senhor levanta e coloca aqui em cima, que ministra a palavra do Senhor, a gente pela fé crê que Deus fala através dela. Então hoje, se você ouvir a voz de Deus, não distraia e não endureça o teu coração. Preste atenção em tudo. Amém, queridos? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais a gente ouve,
mais a chama começa a arder no nosso coração. Quanto mais a gente lê, mais aquele sentimento de segurança, aquele prazer no coração aumenta. Quanto mais perto da luz, mais os nossos olhos se abrem para verem as coisas. Quanto mais longe da luz, mais fácil de tropeçar e cair no buraco. Isso é uma verdade. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esta rica oportunidade de estarmos aqui, por esta oportunidade de louvar e poder ter esta liberdade de bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por escolher cada um de nós, cada irmão que aqui está, cada um que aqui está. Obrigado, Senhor, por nos trazer a esse lugar. Nos ajuda, acrescente em nosso coração, Senhor, o amor, que arde em nosso coração a chama do teu amor por a vida de cada um irmão, pela tua palavra, por estarmos reunidos em teu nome, Jesus. Perdoe as nossas falhas e a dureza do nosso coração, por muitas vezes nos distraímos tão fácil. Usa, Senhor, os músicos que o Senhor levantou para colocar nesse lugar. Usa, Senhor, a vida da tua irmã que irá ministrar a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar como um canal de bênção para a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Cada um de nós, Senhor, cada familiar aqui representado, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Louvado seja o teu nome, digno de honra e de glória ao Senhor. Digno de honra e de glória ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado. Que essas palavras que meditamos aqui na leitura, nós venhamos meditar em casa, e que o Senhor venha trazer a luz aos nossos corações, de tudo que o Senhor tem falado através dela aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Glória a Jesus. Se você quiser sentar, fique à vontade. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade para louvar o Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, uma boa noite. Amém. Vamos cantar sobre a bondade e a fidelidade de Deus. O Senhor, Ele é fiel e Ele é bom em todo tempo, né? E nós temos que cantar e viver isso, para que as pessoas aí de fora entendam que por mais que as coisas não saiam como a gente planeja, como a gente deseja, mas o Senhor, Ele é bom em todo tempo, em todo tempo. Por mais que os dias pareçam difíceis, que as coisas parecem que não vão dar certo, mas a bondade do Senhor, ela é constante em nossa vida. O Senhor não nos deixa perecer, não nos deixa cair, tropeçar. Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo. Vamos cantar essa bondade? Te amo, Deus.
Obrigada, Deus. Nós te adoramos, Senhor, pois Tu és o único em quem podemos confiar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível.
Senhor faça resplandecer nosso primeiro amor. Faça brilhar sobre nós a sua glória. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Vocês podem sentar, fica à vontade. Glória a Deus. Mais uma vez, né? Estamos aqui para ouvir os ensinamentos do Senhor. Eu estava vindo, encontrei o irmão Wagner, né? Eu estava conversando. É como se fosse sempre a primeira vez. Né? O nervoso não sai, né? A gente sempre está sempre nervoso, né? Nervosa. Porque nós estamos falando do nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Mas eu disse para ele, nós colocamos a mão no arado, não podemos voltar para trás, né? Nós estamos aqui obedecendo ao ID do Senhor e sabemos que não é só aqui na igreja, lá fora, mas não é fácil, né? Falarmos do Evangelho, falarmos da palavra, mas o Senhor nos chamou para isso nós temos esse chamado. E nessa noite eu queria falar, né, com a igreja sobre contentamento. Talvez você já tenha ouvido muito sobre isso, talvez, né, na internet, em pregações. E nós estamos iniciando um novo ano. E talvez o ano passado você não tenha alcançado todas as coisas que você queria, todos os seus objetivos, não tenha realizado alguns dos seus sonhos. Mas nós vamos aprender hoje com a palavra de Deus que o nosso contentamento tem que estar no Senhor, na vontade do Senhor. E o contentamento, ele é uma virtude, uma qualidade que nós temos que ter. No dicionário, o contentamento é um estado de quem está contente e satisfeito. Para a maioria das pessoas, pensar nisso leva a crer que é necessário a gente estar sempre feliz e sempre sorrindo. Sempre alegre, sempre satisfeito. Mas não é disso, né, que a palavra nos ensina. É inevitável que algumas situações da vida nos atinjam. E a gente, muitas vezes, fica triste, fica angustiado. E até pensa, às vezes, que Deus não está conosco. E o contentamento, irmãos, ele não tem nada a ver com as coisas externas, né? Com aquilo que nós conquistamos, com o bem material, com aquilo que está no nosso, com o ter, mas sim com o ser, né? O contentamento, ele está mais condicionado ao nosso coração, é a condição do nosso coração, com os desejos do nosso coração, porque o nosso coração ele tem um vazio que precisa ser preenchido. E muitas vezes a gente busca preencher este vazio com coisas deste mundo, com coisas que dão prazer, com coisas exteriores. Mas nós temos que buscar preencher esse vazio em Deus, em Cristo, né? E se nós olharmos desde a criação, nós vamos ver já em Gênesis que Deus criou tudo perfeito. E criou o homem e a mulher, e os colocou ali no jardim, onde eles não precisavam de nada. Eles tinham de tudo que eles precisavam. Eles não tinham nem outras pessoas, outros homens ali, outras mulheres, ao qual eles pudessem olhar e desejar alguma coisa, né? Em outra pessoa, não, eram só eles e toda a criação, e eles tinham tudo o que eles precisavam. Mas o adversário, ele tentou, né, Eva por um vazio que ainda estava nela. Ainda existia ali um vazio, que era ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. E hoje não é diferente. O adversário, ele luta para colocar descontentamento no nosso coração, para dizer que nós precisamos de muitas coisas para ser feliz. Ele tenta nos enganar com as coisas deste mundo. Então, a gente vive fazendo as coisas e nunca está satisfeito.
A gente está sempre querendo mais e mais e mais, e a gente nunca está satisfeito. E nós vamos aprender nessa noite que nós temos que aprender a ter contentamento. É uma coisa que não é da noite para o dia. É algo que nós temos que praticar, é algo que nós temos que nos esforçar. Porque em todos os momentos da nossa vida nós vamos reclamar de alguma coisa, nós vamos colocar a culpa de alguma coisa em alguém, nós vamos estar sempre reclamando, vamos estar insatisfeitos com alguma coisa. Mas nós vamos aprender nessa noite com Paulo, que nós temos que aprender, Paulo aprendeu e nós temos que aprender a estar satisfeito, estar contente com todas as situações da nossa vida. E nós vamos ler em Filipenses 4, 11 até o 13. Filipenses 4, do 11 até o 13. Amém? Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo estava escrevendo isso aqui, ele estava preso. E ele estava falando aos filipenses, agradecendo a eles pela oferta que ele tinha recebido. E por um momento ele disse que os irmãos não puderam ajudar ele. Por algum motivo, os irmãos não puderam enviar. Mas Paulo agradece, pelas dádivas, que os irmãos tinham levado até ele. E no final ele diz assim, mas bastante eu tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então Paulo sabia que ele estava lá preso, mas Deus estava suprindo a necessidade dele. Mas mesmo que Deus não tivesse suprido, ele disse que ele estava contente, que ele estava satisfeito. Ele diz, eu aprendi a contentar-me. E quando a gente vê tudo aquilo que Paulo passou, todas as aflições, foi apedrejado, apanhou, foi açoitado, foi preso. Mas mesmo na prisão, Paulo não reclamou. Ele não ficou insatisfeito. Quando ele foi preso ali por expulsar aquele espírito de adivinhação daquela jovem, Paulo ele podia dizer, eu fiz algo de bom, eu libertei, eu ajudei aquela jovem a ser liberta daquele espírito. E por que está acontecendo isso comigo? Ele podia reclamar e estar insatisfeito com Deus, mas não. O que aconteceu? Ele foi preso e ele sabia que a provisão vinha de Deus. Ele tinha satisfação completa em Deus, ele sabia que Deus é que estava cuidando dele. Então, o que aconteceu? Na prisão, ele louvou o Senhor e as portas das cadeias se abriram. Mesma coisa nos naufrágios, ele sabia que Deus estava com ele. E mesmo sendo mordido por uma serpente, ele não morreu, porque Deus era a provisão na vida dele. Então, ele foi aprendendo na caminhada que mesmo em momentos difíceis, Deus estava com ele, estava socorrendo, estava ajudando. Então, ele foi adquirindo com o tempo aquela satisfação no Senhor. Então, por isso que ele disse que ele aprendeu, porque era algo que ele não tinha. Porque se ele tivesse, ele não tinha dito, eu aprendi. E nós, na caminhada, também, nós vamos aprendendo. Nós, muitas vezes, reclamamos porque nós pedimos algo para Deus e Deus não dá aquilo que a gente está pedindo. Mas, muitas vezes, Deus quer que nós sejamos satisfeitos com aquilo que Ele já nos deu. E aí, então, quando nós aprendermos a ser satisfeitos com aquilo que Deus já nos deu, aí, então, Ele pode acrescentar outras coisas na nossa vida.
Porque a palavra diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que as outras coisas serão acrescentadas. Não quer dizer que agora eu não vou atrás dos meus sonhos, daquilo que eu desejo. Não, nós temos que ter os nossos sonhos, nossos desejos, temos que batalhar por eles. Mas só que nós temos que estar em Cristo. Temos que fazer todas essas coisas em Cristo. Se acontecer, amém. Se o Senhor der, amém. Mas se o Senhor não der, amém. Temos que estar satisfeitos, tanto na abundância, como não tendo nada. Porque o Senhor tem que ser tudo na nossa vida, né? E em Eclesiastes 2, 10 e 11... Se os irmãos quiserem só olhar, não vou ler o texto porque é grande, mas ali vai falar, e Salomão, ele vai falar que... Deixa eu achar aqui. Salomão vai descrever aqui, em Eclesiastes, que os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Ele vai explanar aqui nesse texto que... Ele disse assim, ó, disse eu no meu coração... Ora vem, eu te provarei com alegria, portanto gozo o prazer, mas eis que também isso era vaidade. E no 11 ele vai dizer assim, ó, e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então ele começa o texto falando que todas as coisas que ele desejou, que ele queria, ele conseguiu. Riquezas e tudo que ele quis, ele conseguiu. Mas no final ele disse que tudo era vaidade. E no final de Eclesiastes ele vai dizer que tudo que a gente tem que fazer é o quê? Conhecer ao Senhor e fazer a sua vontade. Então, depois de uma trajetória de vida, ele foi vendo que tudo que ele tinha não satisfez ele. Que aquilo tudo era vaidade. E ele teve todas as coisas. E hoje a gente vê que muitas pessoas têm tudo, mas não são satisfeitas. Tem pessoas que têm tudo, mas tiram as suas vidas porque não estão satisfeitas. Então, não é o ter que vai trazer felicidade para nós e alegria, mas é ser em Cristo. É ser na plenitude de Cristo. Então, Paulo ensina, né, que nós temos que ter este contentamento. Ele também diz em 1 Timóteo 6,8, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O Paulo que disse isso também. Em Hebreus diz assim, ó, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Ele está dizendo ali, ó, nós temos que estar contentes porque nós temos um Deus que não nos desampara, Ele não nos deixa, não vai deixar faltar nada. Aquilo que nós precisamos não vai faltar. E nós temos que ter cuidado, né? Porque o nosso inimigo ele está sempre cutucando. E o descontentamento, ele é prejudicial para nossas vidas. Porque o descontentamento faz com que nós venhamos olhar para as coisas que os outros têm e vai trazendo para o nosso coração o que é inveja. O descontentamento traz para o nosso coração incredulidade, faz com que nós deixamos de acreditar na provisão de Deus. Então, nós temos que ter cuidado e aprender a estar satisfeitos, contentes com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos deu. E temos que estar também agradecidos. Paulo, é outra coisa que ele nos ensina, que ele era agradecido, tanto a Deus como aos irmãos que estavam ali ajudando ele. Sabendo que na hora da necessidade ele tinha pessoas que podiam estar ajudando ele. Então, nós temos que ser agradecidos, porque o contentamento faz isso, faz que nós sejamos gratos. Gratos por tudo aquilo que Deus fez por nós, por tudo aquilo que nós conquistamos, por tudo aquilo que Deus já nos deu. Então, nós não precisamos ficar preocupados. No começo do texto do capítulo 4, no versículo 4, Paulo diz assim para eles, ó, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo regozijai-vos, quer dizer, alegrai-vos sempre. Estejam sempre contentes, mas em quem? No Senhor. Não é contente nas coisas, não é contente no outro, porque nós podemos ter tudo e estar rodeado de pessoas, mas não ser felizes, não estar contentes. Então, Paulo, ele ensina, né? E
Muitas vezes a gente acha que a gente está reclamando. Às vezes a gente se cai, né, assim, reclamando, por que o Senhor não me deu isso, por que o Senhor não faz isso, por que está acontecendo isso. Mas a gente tem que saber que tudo isso é para cooperar, para mais tarde nós entender algo da parte de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente tem que agradecer ao Senhor por estar passando por certa dificuldade, mas lá na frente o Senhor está nos capacitando para que lá na frente a gente possa, né, testemunhar e vencer aquilo que o Senhor fez na nossa vida, para as vitórias que o Senhor deu. Eu vou falar algo aqui que eu acho que uma vez eu conversei com a Day lá na casa dela, mas eu acho que eu nunca conversei com ninguém sobre isso. Mas eu, há uns anos atrás, quando eu era mais nova, né? Agora eu não penso mais nisso, mas quando eu era mais nova, deixa eu dar um pouquinho d'água aqui, irmãos. Eu ficava pensando assim, eu entrei no círculo de oração, eu tinha 27 anos, né? E eu pensava assim que eu queria voltar a trabalhar, porque quando eu vim para a igreja, eu tinha saído do meu antigo trabalho, eu estava trabalhando, né? Quando eu vim para a igreja, eu estava trabalhando, eu trabalhava fora, e o Lucas tinha 7 anos. Então, eu vim para a igreja, e depois eu saí do meu emprego, e eu tinha pretensão em voltar a trabalhar, eu queria continuar trabalhando. Só que Deus foi trabalhando na minha vida, me trouxe, né, para a igreja, eu me envolvi com um ciclo de oração, com as irmãs, comecei a vir buscar, comecei a vir orar, e fui me envolvendo, e depois até as portas se abriram, não vou dizer que não se abriram, mas aí eu estava grávida do Marcos, não deu para eu trabalhar, e aí eu fui ficando, e depois de um tempo, eu pensava assim, Senhor, se eu estivesse trabalhando, né, eu podia ajudar meu marido nisso, naquilo, comprar isso, comprar aquilo, a gente podia ter isso, ter aquilo, eu pensava nessas coisas. Como todo mundo aqui pensa, né? Não é errado, né? Cada um faz, né, conforme, mas aconteceu comigo, eu quero contar isso, que era experiência minha. E eu pensava nessas coisas, de vez em quando vinha isso na minha mente, se eu trabalhasse, eu poderia ter isso, ter aquilo. Mas, com o tempo, o Senhor foi colocando no meu coração uma satisfação e uma gratidão que eu comecei a ver. Quando eu olho para trás, eu vejo o que o Senhor fez na minha vida. Eu começo a ver o que o Senhor fez no meio da minha família. Eu começo a ver tudo que o Senhor deu e não me deixou faltar nada. Ele me sustentou, Ele me guardou, Ele livrou os meus. E tudo isso é motivo de eu estar satisfeita na presença do Senhor, em gratidão a Ele. Então, hoje, eu começo a entender o que Paulo... Eu lendo essa palavra e eu meditando nela essa semana, eu comecei a entender o que Paulo estava sentindo. Porque muitas vezes a gente deseja tantas coisas, mas o principal é estar na presença de Deus, é estar buscando ao Senhor. E quando eu começo a lembrar assim, eu digo, Senhor, obrigado, porque Tu já me deu tanto, tanto que eu não merecia. Quando eu me lembro da minha infância, de todas as dificuldades que a gente passou, que minha mãe passou, meu pai passou, e hoje eu vejo como Deus tem cuidado de nós, da minha família, a provisão de Deus. Isso alegra o meu coração. Eu sou alegre na presença do Senhor. Então, a minha oração é que o Senhor continue me dando essa satisfação de estar na presença dEle e que isso seja tudo, que isso baste, né? E que nas horas da dificuldade essa minha satisfação seja a mesma. Não é porque agora o Senhor me abençoou, me deu, eu estou satisfeita, não. Que essa satisfação ela possa continuar no meu coração, mesmo que o Senhor não esteja abençoando, dando tudo o que eu quero, né? Quando nós não estamos satisfeitos na presença do Senhor, a gente, quando vai orar, a gente, em vez de agradecer, a gente só pede, né? É dar, e dá, porque nós estamos insatisfeitos. Mas quando nós temos um contentamento na presença do Senhor, a gente, na hora da oração, a gente lembra de agradecer. Lembra de ser grato ao Senhor. Né? Às vezes, quando a gente não é contente com as coisas, a gente está desonrando a Deus. Porque Ele tem concedido tantas coisas para nós, e principalmente, que Ele nos concedeu, a bênção maior foi a salvação. Né? E em Cristo, Ele supriu a nossa maior carência, aquilo que nós mais precisávamos, que era um relacionamento com Ele, né? Em Cristo. Então, a gente desonra a Deus quando a gente não está satisfeito, por quê?
porque a gente não reconhece aquilo que Deus tem feito por nós. Então, a gente está desonrando a Deus. É uma falta de confiança, uma falta de fé. Porque Paulo diz que nós temos que chegar diante de Deus com confiança, sabendo que tudo aquilo que nós pedimos, o Senhor ouve, né? E não há nada que Deus não possa nos dar, irmãos. Não há nada, nada. Se Ele quiser, Ele pode nos dar tudo, né? Nós só encontramos um descanso, né, para a nossa alma em Cristo. Somente em Cristo nós temos, né, a plena alegria, a plena satisfação. Por isso que Paulo disse, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque era Deus que fortalecia ele na prisão, era Deus que fortalecia ele nos naufrágios, era Deus que estava com ele todo o tempo. Então, por isso ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, em Cristo, nós podemos todas as coisas. E em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Grande Deus. Que o Senhor nos ajude, né, a exercitar esse contentamento a cada dia na nossa vida, que nós venhamos, né, exercitar, né, refletir, né, sobre essa palavra. Lembrar, né, dos nossos irmãos que passaram, né, que está aqui na Bíblia, que passaram, né, por aflições, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. É motivo de nós agradecer. Porque Deus sustentou eles, Deus deu força, Deus ajudou esses irmãos para que hoje nós tivéssemos a palavra nas nossas mãos, para que nós estivéssemos aqui. É motivo de nós estarmos alegres, satisfeitos, porque hoje nós temos a palavra de Deus. Quantos irmãos lutaram para que hoje nós tivéssemos essa palavra aqui? Então, que ficamos com essa palavra, né, no nosso coração. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei. Amém, né? É isso. Nós temos que confiar em Deus. Que o mais importante para nós não seja o ter, mas sermos mais fiéis a Cristo, né? E confiar na bondade de Deus. Deus nos ama tanto. Deus é tão bom para nós. Deus tem feito tanto por nós. Vamos ficar, né, alegres, contentes, satisfeitos na presença do Senhor. Não importa a situação, a dificuldade que nós esteja passando, vamos agradecer ao Senhor, vamos ser agradecidos a Ele. Né, a oferta de Caim foi rejeitada porque ele não olhou para o Senhor, mas ele olhou para a oferta de Abel e ele ficou com inveja, ficou insatisfeito com o seu irmão. Não, vamos olhar para o Senhor e não vamos, né, desejar o que o nosso irmão tem, mas vamos olhar para o Senhor e ser satisfeito com aquilo que Ele já nos deu. Amém? Essa era a palavra. Glória a Deus. Hoje eu fui mais breve, né? Glória a Deus. Graças a Deus. E é isso, irmãos. O pastor quer acrescentar, quer terminar o culto? Amém? Então eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Estão satisfeitos? Interessante, né? Quando a Sandra disse assim, vou ver se eu escrevi mais alguma coisa aqui. Eu pensei, não precisa falar mais nada, Sandra. Uma palavra dessa, ela tem que encher o nosso coração de satisfação. Por isso a gente precisa estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Um mundo hoje que tantas pessoas estão insatisfeitas, né? Nada satisfaz ninguém. Esse ano pregou sobre ansiedade. Terça eu falei sobre bom ânimo. Não é ânimo, é bom ânimo, andar animado no meio das aflições. E a Sandra vai falar sobre satisfação. Talvez você esteja aqui, esteja insatisfeito com algumas coisas, né? Mas Deus nos traz aqui e fala, ei, pessoal, aguenta, desacelera. Fique satisfeito com aquilo que eu já dei para vocês. Uma coisa que a irmã Sandra falou que foi muito interessante aqui, que ela disse assim,
Deus nos dá algo e a gente está insatisfeito com aquilo e pede outras coisas. E Deus diz assim, não, enquanto não te satisfazer com isso, como é que tu quer mais? É igual, está comendo uma coisa aqui, está vendo outra ali querendo comer. Nem está satisfeito com isso, que já quer comer aquilo. Seja satisfeito com aquilo que Deus deu. Deixa isso satisfazer o coração. Quando você estiver satisfeito com isso, você pode ter certeza que Deus vai te dar mais. Deus nunca vai deixar faltar. Deus não nos deixa nunca insatisfeito. O mundo nos deixa. Porque eu posso pegar todas as coisas do mundo, mas eu vou estar sempre satisfeito. Mas aquilo que Deus nos dá nos satisfaz. Aquilo que Cristo já nos deu é uma satisfação e um agradecimento eterno. E o que Ele vai acrescentando depois do quê? Depois que nós buscamos o Seu reino. E Ele vai acrescentando as outras coisas, Ele vai satisfazendo. E a gente está sempre satisfeito na presença de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? E agradecer a Deus por essa satisfação, essa paz, essa alegria que só Ele pode nos dar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a Sua palavra, ela nos satisfaz, Senhor. A Sua palavra, ela deixa nós satisfeitos, Senhor. Mas por isso nós precisamos, Senhor, estar ouvindo a Sua palavra. Nem só de pão nós viveremos, mas de toda palavra que sai da Sua boca, Senhor. E hoje o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez para nos satisfazer mais um pouco, nos deixando satisfeitos. Então nós te damos graças, Senhor, e te pedimos obrigado, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixa só, o Senhor nunca nos deixa desamparado, o Senhor nunca nos deixa em dúvida, Senhor. O Senhor sempre está nos alimentando com a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, ter um coração grato e satisfeito por tudo que o Senhor fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém, Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencendo, vem Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos.